Olá, queridos! Hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo de literatura. Nós vamos continuar com o estudo do realismo, finalizar, na verdade, esse estudo. Hoje estudando as principais obras realistas produzidas por Machado de Assis. Nós vimos a questão do realismo, o que foi o realismo, o naturalismo. Vimos o realismo machadiano, vimos o realismo português, não é isso? E aí, no estudo do realismo machadiano, nós vimos as principais características do autor. Porém, ficou faltando o estudo de suas principais obras. Então, nossa aula hoje, ela é voltada para a produção literária de Machado de Assis, quando se fala em romance. Eu lembro bem que na aula que eu falei sobre ele, eu falei que o Machado de Assis ele escreveu inúmeros contos e também romances. Então, foram 3 romances que se destacaram, nesse período realista, que são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Dom Casmurro é o livro paradidático de vocês desta unidade. Então, quem não começou a ler, já deve começar, que nós iremos trabalhar com essa obra, sim, no final da unidade. Então, a aula hoje, ela diz respeito aos principais romances produzidos por Machado de Assis no período, do realismo brasileiro. Então, eu fiz um resumo desses romances, nós vamos conversar um pouco sobre as principais características dos mesmos. O primeiro deles é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi uma obra publicada em 1881 e é, na verdade, a primeira obra realista publicada aqui no Brasil. E aí traz muitas novidades. Além da novidade de ser realista, de ser essa obra que faz uma crítica à sociedade da época, rompendo com toda aquela idealização que vinha existindo do romantismo, ele traz uma primeira novidade, que é um defunto autor. Ele começa bem com essa brincadeira, dizendo: eu não sou um autor defunto, ou seja, eu sou um defunto autor. Eu não sou aquele autor que morreu e que vocês estão lendo uma obra minha que está lá. Eu sou um morto que veio escrever uma história. Então, ele cria um narrador que, depois de morto, resolve contar a sua história de vida. Por quê? Porque ele diz que, depois de morto, a liberdade ela é muito maior. Ele pode observar, tudo ao seu redor, tudo que ele vivenciou de uma forma mais crítica, tanto em relação a ele, quanto às pessoas que estavam ao seu lado. Ele pode fazer uma crítica muito maior. E aí vem, essa é a primeira grande novidade, é uma obra dividida em 160 capítulos, todos eles são intitulados. E aí ele traz várias novidades nesses capítulos. Por exemplo, tem um capítulo chamado O Velho Diálogo de Adão e Eva, onde ele não escreve nenhuma palavra. Ele só coloca pontuações, sinais de pontuação. Por quê? O personagem principal, ele se encontra com a sua amante numa casinha que eles usavam apenas para esses encontros amorosos, e ao entrar no quarto, existe ali o velho diálogo de Adão e Eva. Então, ele deixa apenas os sinais de pontuação para que o leitor use sua imaginação em relação ao que estava acontecendo ali. Fora isso, ele também, muitas vezes o narrador ele se refere ao leitor, ele diz: calma, você que já está cansado, o romance vai começar, passe para o capítulo tal. Então, é uma obra que traz várias inovações estéticas e literárias. Então, vamos lá. Dividido em 160 capítulos, intitulados O Narrador é um Defunto chamado Brás Cubas. E aí ele começa fazendo uma dedicatória, assim como as epopeias produzidas na Antiguidade Clássica. Só que essa dedicatória dele é totalmente diferente das dedicatórias das europeias, das epopeias, desculpem. É uma dedicatória ao verme, ou seja, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então, ele dedica as memórias póstumas, ou seja, as memórias escritas depois da morte, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do cadáver dele. A obra tem início com a declaração da morte de Brás Cubas, cujo narrador e protagonista relata suas memórias depois de ter sido vítima de uma pneumonia. Então, ele começa dizendo de que ele morreu, como foi que ele morreu. Ele diz que abriu a janela, pegou um vento e, a partir desse vento, ele desenvolveu a pneumonia.
Pertencente a uma família abastada, para quem não sabe o que é uma família abastada, é uma família que tem boas condições financeiras do século XIX, Brás Cubas narra primeiramente a sua morte e enterro, onde aparecem 11 amigos. E aí ele usa bastante a ironia, que é uma característica de Machado de Assis, para falar dos amigos que ali estão no seu enterro, ou seja, amigos que foram contemplados, né, com alguma parte financeira, é claro, de sua herança. Por conseguinte, relata diversos momentos de sua vida, desde eventos da sua infância, adolescência e fase adulta. Então, é como se fosse uma obra onde ele utiliza constantemente o que nós chamamos de técnica de flashback. Ele vai voltando no tempo, ou seja, o tempo dessa obra, ele não é um tempo cronológico, ele é um tempo psicológico que marca aí as lembranças do narrador defunto. Ainda no início da obra, ele revela suas expectativas com o emplasto, um medicamento que contém grande potencial de cura. E aí o emplasto, né? O emplasto, para quem não sabe, é feito um pedaço de plástico que você compra nas farmácias e utiliza geralmente para dores musculares. Então, já no final de sua vida, Brás Cubas cria um emplasto, que seria um medicamento que iria curar não só dores musculares, mas todo e qualquer tipo de dor, inclusive as dores emocionais, as dores da alma. Durante sua infância, Brás Cubas comenta sua relação com seu escravo, o negrinho Prudêncio. Como menino aristocrata, pertencente à classe alta, Brás Cubas esboça a relação que tinha com o garoto desde suas brincadeiras e caprichos. Nessa relação, podemos notar a superioridade de Brás, que montava no negrinho. Ou seja, ele fala de Prudêncio, né? Lembrando que Prudêncio era, na verdade, o seu brinquedo. Era o escravo que tinha lá, com a idade semelhante à dele, mas que ele fazia de cavalinho, né? Que ele quando brincava de soldado, fazia com que Prudêncio morresse várias vezes. Então, Prudêncio era para ele como se fosse a forma dele mostrar que era superior a Prudêncio, porque Prudêncio era negro. Além disso, ele escreve sobre um amigo da escola, Quincas Borba, que, por fim, torna-se um filósofo e desenvolve a teoria do humanitismo. E aí, desculpa, eu estou um pouco gripada. Quando nós falamos em Quincas Borba, é importantíssimo lembrar que Quincas Borba é um personagem que aparece inicialmente na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois, Machado de Assis escreve uma obra unicamente dedicada a Quincas Borba. Então, ele é um personagem criado por Machado de Assis que aparece em duas obras. Na primeira, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, e depois ele é desenvolvido na obra que tem o seu próprio nome, Quincas Borba. E aí o que é que acontece? Quincas Borba estudou com Brás Cubas na infância, os dois eram muito amigos, e aí com o tempo, né, terminou a vida escolar e os dois se separaram e não se encontraram mais. Já na fase adulta, Brás encontra Quincas Borba como mendigo, ou seja, ele está como pedinte na rua. E aí Quincas, ao encontrar Brás, né, fala com ele, conta da sua vida, conta do que aconteceu, que dorme na rua, nas escadarias da igreja, e o rouba um relógio. Depois de um tempo, ele manda devolver na casa de Brás esse relógio, pedindo para visitar Brás. Não o mesmo relógio, mas um relógio novo, igual ao que foi roubado, só que novo. Quando ele chega para visitar Brás Cubas, Brás percebe toda a mudança que aconteceu, ou seja, Quincas Borba agora era um homem extremamente bem vestido e aparentava ter boas condições financeiras. E aí o que é que acontece? Ele conta a Brás que recebeu uma herança e que agora, né, agora era um homem pertencente à sociedade, ou seja, um homem com boas condições financeiras. E os dois voltam à antiga amizade e começam a se encontrar constantemente. E aí Quincas Borba se torna um filósofo, criando teorias como a teoria do humanitismo, né, que seria uma teoria bem parecida com as teorias científico-filosóficas da época,
por exemplo, com a teoria do determinismo, né? A teoria do darwinismo, porque ele vai criando histórias onde o mais forte sobrevive. Ele usa sempre as batatas para justificar isso aí. E aí ele diz que existem duas tribos e uma única plantação de batatas. E aí a tribo que conseguir vencer a outra é quem vai ficar com aquelas batatas. E aí ele sempre usa a frase: ao vencedor, as batatas. Então ele fica sendo durante toda a história, né, o grande amigo e mentor também intelectual de Brás Cubas. Até que no final da vida de Quincas Borba, ele aparentemente enlouquece e morre. Quando jovem, e aí voltando a Brás Cubas, né, quando jovem conhece Marcela, uma prostituta de luxo, por quem se apaixona. Essa relação esteve baseada nos interesses, ainda que Cubas aponta que Marcelo amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Ou seja, ele traz Marcela como uma mulher extremamente interesseira. Se ele diz que Marcela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis, ela o amou durante o tempo que existia o dinheiro. Quando Brás não tinha mais dinheiro para sustentar a relação entre os dois, é claro que ela não o amava mais. E aí, mais uma vez, um traço da ironia marcante de Machado de Assis e uma crítica também ao comportamento da mulher. Né? Lembrando que um dos elementos que o realismo usava para fazer crítica ao romantismo era trazer essa mulher real, criticar a mulher, seja de forma comportamental, seja de forma física. Preocupado com o envolvimento que Brás tinha com Marcela, seu pai resolve que seu filho deve estudar fora do país por um tempo. Então, quando o pai de Brás descobre que Brás já havia gastado 15 contos de réis com uma prostituta, né, bem mais velha que ele pega Brás e à força manda Brás estudar direito em Portugal. E aí, né, ele vai estudar direito em Coimbra, onde se forma em direito, mas ele mesmo admite que é uma ciência que ele está longe de dominar, porque ele vai para lá e passa a vida em festas, noitadas, faz tudo menos estudar, conhece várias mulheres, inclusive. Né? De volta ao Brasil, apaixona-se por Virgília. Né? De início, Virgília seria um casamento arrumado pelo pai de Brás, que queria que ele fosse político. E aí achava que, para ser político, era necessário ser casado. Então, Brás pega Virgília, que era filha de um comendador, o pai de Brás, pega Virgília, que era filha de um comendador, e tenta fazer com que os dois se unam. Brás realmente se apaixona por Virgília, só que Virgília o troca por Lobo Neves. E aí vem mais uma vez a ideia de que aquele que é mais forte sobrevive, o darwinismo. Por quê? Porque Lobo Neves, né, como o próprio Brás diz, não era mais bonito, não era mais rico que eu, mas tinha uma posição política de maior influência. E aí Virgília prefere ficar com Lobo Neves, porque Lobo Neves, né, lhe daria um papel muito mais elevado, um status muito mais elevado dentro da sociedade. E aí Brás fica desolado e vai vivendo sua vida. Com o passar do tempo, ele reencontra Virgília e os dois tornam-se amantes. Né? Ainda que isolado, o casal se encontra às escondidas numa casa alugada para esse propósito. Então, a boa parte da obra em que Brás e Virgília, como amantes, eles se encontram constantemente na casa de uma senhora chamada Dona Plácida. Né? Nesse momento, podemos notar a presença de Dona Plácida, empregada de Virgília, que encobre todos os encontros da adúltera. Então, eles vão até a casa de Dona Plácida e lá eles se encontram, assim como na obra de Eça de Queiroz, que foi estudada por nós, o primo Basílio, né, onde Luizinha e Basílio eles tinham um paraíso, que era o quartinho em que eles se encontravam. Por fim, Brás entra para a política e, mesmo desenvolvendo um trabalho medíocre, essa posição lhe oferece certo status no mundo onde a aparência era o mais louvável. Ou seja, durante a obra, Virgília e Brás, eles se tornam amantes, né? E aí vão vivendo esse relacionamento que, com o tempo, ele vai esfriando. Então, os dois se separam. Brás consegue virar político e tenta de todas as formas, né, ter um filho. Ele vai arrumando namoradas, tudo, não consegue ter um filho, né? E aí ele cria o emplasto,
né, na vida dele de política, que é quando ele pega a pneumonia. E aí finaliza a história dizendo assim, né, que ele na vida, mais ou menos isso, que ele na vida sempre foi rico, sempre teve o que quis, né, e que ele saiu quite com a vida. Depois ele diz, não saí quite com a vida, eu tenho um saldo positivo. E aí o saldo positivo dele é, não teve filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. E aí finaliza a obra, finaliza a obra dessa forma, dizendo que não ter filho foi o seu saldo positivo, porque aí ele não deixou para nenhuma criatura o legado da miséria que é ser humano. Então, essa aí é a primeira obra realista no Brasil e a obra de maior destaque na Memórias Póstumas de Brás Cubas por todas as inovações apresentadas dentro dela. Certo, gente? Então, vou deixar lá na plataforma o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma das poucas produções brasileiras sobre obra literária que segue bem direitinho. É um filme bom, vocês vão ver, ele é bem engraçado. E a primeira atividade para a nota de vocês sobre o filme também ficará lá na plataforma disponível para que vocês me entreguem no prazo de 1 semana. E aí vamos à segunda obra. Como eu disse a vocês, a segunda obra realista de destaque de Machado de Assis se chama Quincas Borba. Né? Aí faz referência ao personagem que apareceu lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quincas Borba. Publicado entre 1886 e 1891, conta a história ocorrida após a morte de Quincas Borba. Como eu disse a vocês, ele enlouquece e morre, né, sempre criando as suas teorias filosóficas. Narrada no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. A fortuna, herdada por ele, foi deixada para o seu amigo Rubião, que era um professor lá em Barbacena. Então, Rubião era um homem muito simples e bem ingênuo. Cidade onde residia o filósofo. O dinheiro vem acompanhado do compromisso de cuidar do cachorro, que também é chamado de Quincas Borba. E aí o cachorro Quincas Borba foi quem acompanhou Quincas Borba, o homem que morreu, desde o momento em que ele vivia nas ruas. Subitamente enriquecido, Rubião se muda para o Rio de Janeiro. E já na viagem, conhece o casal Sofia e Cristiano Palha, que se comprometem a apresentar-lhe a corte e cuidar para que ele não seja alvo de aproveitadores, quando, na verdade, os aproveitadores eram eles, tanto Sofia quanto Cristiano. De fato, Sofia e Cristiano logo incluem Rubião em seu círculo de amizades. E aí Rubião chega ao Rio de Janeiro, né, acompanhado dessas pessoas que ele mal conhecia e que prometem que vão cuidar dele e da fortuna dele, já que ele era muito ingênuo, e é inserido no círculo de amizade dessas pessoas. Com a convivência, nasce o interesse de Rubião pela bela Sofia, que era casada com Cristiano, que acaba sendo o seu amigo e administrador desculpem, e administrador de sua fortuna. Né? Ela logo percebe a paixão que provoca, utilizando-se disso para envolver ainda mais o milionário. Ela, sabendo que ele está apaixonado por ela, começa a alimentar, de certo modo, essa paixão, mas sem ter nenhum relacionamento com Rubião. Acreditando-se correspondido, Rubião se declara amada durante um baile, né, que finge não saber e fica assim na frente dele, desesperada. Sofia comenta com o marido a ousadia do convidado, mas Cristiano tenta diminuir a ira da esposa, comentando que já devia muito dinheiro a Rubião, né, porque como ele administrava o dinheiro de Rubião, né, e Rubião o achava amigo, é claro que ele usurpava esse dinheiro. O marido ainda sugere que ela alimente aquele sentimento para que eles possam continuar a explorar o milionário. Frustradas suas tentativas amorosas, Rubião decide deixar o Rio de Janeiro. Quando ele vê que não vai ter nenhum relacionamento com Sofia e está extremamente apaixonado, ele decide ir embora do Rio de Janeiro. E aí Cristiano fica preocupado com a notícia. Ele não diz a Cristiano o porquê, mas diz que vai embora do Rio de Janeiro. E aí
Cristiano, né, começa a conversar com ele, tenta convencê-lo a ficar no Rio de Janeiro, inclusive insinuando que ele pode ter um relacionamento com Sofia, né? Então, Cristiano fica preocupado com a notícia que o afasta de sua principal fonte de renda. Por isso, insiste com o amigo para que fique, acenando com futuros reencontros com Sofia. Acompanhando nessa tentativa, Camacho, político que também tira vantagem da bondade e da ingenuidade de Rubião, que era um amigo de Cristiano. Convencido, este decide permanecer no Rio de Janeiro. Então, Rubião continua lá no Rio de Janeiro, investindo toda a sua herança no que Cristiano dizia ser certo para investir. Rubião e Cristiano se tornam sócios em uma importadora, que aí se chama Palha e Cia. E vejam que Palha é o sobrenome de Cristiano e não de Rubião, que era o grande investidor. Com o tempo, o capitalista passa a administrar os bens e a fortuna do mineiro, ou seja, de Rubião. E aí a condição de vida do casal, de Cristiano e Sofia, melhora a olhos vistos. Eles passam a ter uma condição financeira que nunca tiveram. Rubião continua a frequentar-lhes a casa e passa a sentir ciúmes agora do crescente do jovem Carlos Maria, né, que também era um dos amigos e que Sofia aparentava ter sentimentos por ele, que dirige gracejos a Sofia. Atingido o estado de desespero, Rubião chega certa vez a gritar com Sofia, insinuando adultério. A mulher contorna a situação e prova sua inocência posteriormente, organizando, né, ajeitando, como nós gostamos de dizer, o casamento entre Carlos Maria e Maria Benedita, que era prima de Sofia. Então, ela organiza esse casamento para despistar os olhares da sociedade, né, diante dela e de Carlos. Cristiano rompe a sociedade com Rubião, alegando a necessidade de desligar-se da empresa, a fim de capacitar-se e assumir cargos no sistema financeiro. Ou seja, ele já tinha roubado tudo que ele podia, já tinha um bom prestígio social, né? E aí ele não precisava mais de Rubião. Então, ele rompe a sociedade com Rubião. Na verdade, já estabelecido, Cristiano quer conduzir sozinho os seus negócios. Sofia também se afasta de Rubião, recusando seus insistentes convites para o passeio. Enlouquecido de desejo, Rubião visita Sofia, mas a encontra de saída. Ele vai lá fazer uma última visita e ela está saindo de casa. Quando ela sobe na carruagem, ele entra rapidamente, baixa as cortinas e se declara para ela. Só que ao se declarar para ela, ele começa a dizer que é Napoleão III e ela é amante de Napoleão. E aí Sofia percebe que, assim como Quincas Borba, Rubião também tinha enlouquecido. Logo, a notícia de que ele está louco se espalha na cidade toda, né, no Rio de Janeiro. E como as pessoas sabiam que os melhores amigos de Rubião eram Sofia e Cristiano, né, começam a cobrar deles, né, que tomem uma medida, já que Rubião está louco e seu patrimônio está diminuindo. E aí Palha, ou seja, Cristiano, assume a responsabilidade de cuidar do doente. Como primeira providência, ele transfere o doente para uma casa mais humilde, né? Ele, Rubião, que tinha boas condições financeiras, passa a viver numa casinha simples. Só que aí ele continua cada vez mais louco, achando que é Napoleão III. Aí o que é que Palha faz? Né? Interna Rubião em um hospício. Rubião foge, acompanhado do cachorro Quincas Borba, volta para Barbacena, que era seu lugar de origem, né? Mas aí ninguém os recebe, ninguém sabia que eles iam para lá. Ele dorme na rua e aí no dia seguinte, né, quando todos acordam, Rubião está morto. Né? Ele morre acreditando ser Napoleão III. Essa é a história de Quincas Borba, que na verdade serve de nome, mas que traz, né, uma história muito maior de Rubião. E aí a última obra realista de grande importância, produzida por Machado de Assis, foi Dom Casmurro. Só que, como eu disse no início da nossa aula, Dom Casmurro é o paradidático desta unidade. Então, Dom Casmurro vai ser uma obra que nós iremos trabalhar ao final da unidade, quando todos vocês, é claro, tiverem feito a leitura do paradidático. Antecipando,
Dom Casmurro traz, na verdade, a história entre Capitu e Bentinho, dois personagens conhecidíssimos dentro da literatura brasileira, e um suposto adultério. Né? Então, vocês vão ler essa história para que nós possamos, em uma outra aula, já no final da unidade, provavelmente nas nossas aulas ao vivo, conversar sobre a obra. Certo, gente? Não esqueçam que lá na plataforma tem o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas e a primeira atividade para nota relacionada a esse filme. Não ao resumo que eu trouxe aqui, mas ao filme. Espero que vocês tenham compreendido direitinho e até o nosso próximo encontro.